Oi gente, tudo bem? Eu sou Eline Ciprim e vamos continuar a leitura de Sua Realidade Imortal. Estamos no capítulo 7, a versão de Puxar do Evangelho de Tomé. É um capítulo longo, mas vale a pena. A gente falou agora um pouquinho no Curso Milagres, desaparecimento do universo, e o Gary, ele termina a frase ali falando: isso faz sentido para mim. E a Puxar começa. Ele vai direto ao ponto, mano. E é isso mesmo, uma ótima introdução à pequena surpresa que tenho para você. Lembrando que o cara foi sobre um depoimento, né, que teve alguma coisa lá num grupo e um falou da Bíblia, não falou que não acreditava em um curso de milagres. Daí o outro defendeu o seu ponto de vista, mas de uma maneira muito respeitosa e foi muito bonito. Continuando, eu disse que 2/3 das citações de Tomé são autênticas e 1/3 foi adicionado depois. Ao todo, existem 114 citações na versão do Evangelho de Tomé que você tem hoje. 44 delas foram acrescentadas durante os 300 anos entre a minha execução na Índia e a época em que a cópia que você tem hoje foi enterrada no Egito. Não vou explicar as diferentes citações dessa vez. Na verdade, vou recitar as 70 citações autênticas do Evangelho de Tomé, como elas deveriam ser faladas em inglês. E vou simplesmente deixar de lado as outras 44 acrescentadas depois. As pessoas podem usar o sistema de pensamento do Espírito Santo para interpretar o significado por si mesmas. Elas também têm as explicações que dei para 22 das citações em momentos variados durante a primeira série de visitas, para ajudar e mantê-las nos trilhos corretos, certos. Vou dar uma pausa aqui, gente, um aspas. Ele fala e explica alguns trechos no desaparecimento, tá? Voltando, como fiz antes com aquelas 22 citações que também estão incluídas aqui, mas sem as explicações, vou usar meu próprio tipo de versão padrão revisada de colocar as coisas para que retratem o mais fielmente possível o que J disse naquela época. Lembre-se, porém, que eu disse que aquelas 22 eram as mais relevantes para a sua cultura. Algumas das outras são muito orientais e podem parecer um pouco estranhas para os ocidentais. Entretanto, não importa qual escritura estejam lendo. As pessoas deveriam um dia se tornar seus próprios ministros e intérpretes, usando o Espírito Santo como seu guia. Isso é mesmo uma parte do processo de retornar, ou de voltar a ser espírito, que é o que elas realmente são. Não é necessário compreender cada citação de imediato. E é claro, leituras posteriores dos 3 livros de Um Curso em Milagres, assim como os dos livros da série do Desaparecimento, são sempre muito recomendadas. Essa é a forma atual em que J está dando sua mensagem. Lembre-se, ele tem que falar com as pessoas em palavras e símbolos que elas possam compreender e aceitar no momento. Ele falou do jeito que falou em Tomé, por certas razões. Hoje, ele fala da forma que fala no curso e nós o ajudamos nos livros da série O Desaparecimento por outras razões, como o próprio J coloca no curso. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Dessa forma, embora o conteúdo da mensagem, o amor do Espírito Santo não mude, a forma muda. Também, as mensagens tanto de Tomé quanto do curso são puramente não dualistas e deveriam sempre ser vistas sobre esse prisma, mesmo quando uma metáfora é usada para descrever um mundo separado e aqueles que acreditam nele. Essas são as 70 citações corretas, autênticas, no atual Evangelho que eu pessoalmente quero atestar. Se você quiser, pode chamá-lo até a versão de Puxar do Evangelho de Tomé, para distingui-la da versão de Nag Hammadi, isso é, Yeshua, há 2000 anos. Pelo fato das citações estarem em uma língua diferente, não são citações exatas da palavra de J, mas são o mais próximo possível em inglês. Divirta-se com elas. É um prazer ver essas palavras de J sendo examinadas hoje por aqueles que têm bons ouvidos para ouvir. Não era tão fácil compartilhar essas citações há 2000 anos, mas uma vez que o tempo não é real, isso não importa. Embora a versão original não tenha números, vou usar os números que correspondem ao Evangelho atual numerado recentemente, para ajudar as pessoas se elas quiserem comparar essa versão corrigida com as outras versões e traduções. Os números para citações já mencionadas,
que foram acrescentadas por outras pessoas e estão sendo otimadas aqui, serão simplesmente pulados. Aqueles que quiserem renumerar o Evangelho, depois para 70 citações, podem fazê-lo. Combinei os números 6 e 14 da versão Nag Hammadi, versão com linguagem copta, porque elas foram misturadas através dos anos. Mas partes delas contêm uma citação verdadeira. Na citação 13, eu não falo na primeira pessoa porque J estava falando com outras pessoas no início dela, e não apenas comigo. Também em relação à última citação na versão de Nag Hammadi, número 114, que diz que é preciso transformar uma fêmea num macho antes que ela possa entrar no reino, gostaria de observar que ela foi claramente acrescentada depois e que contradiz de forma tão óbvia as primeiras citações no Evangelho que é absolutamente incrível que qualquer pessoa possa tê-la levado a sério. A propósito, uma boa tradução em aramaico das palavras que vou lhe dizer essa noite vai ser o único evangelho completo existente que tem apenas as palavras originais de J em sua própria língua. Essas não foram suas únicas palavras daquele período, mas são as autênticas do meu evangelho. Seriam necessárias muito mais palavras para capturar tudo de útil que J disse nos últimos anos em que pareceu estar em um corpo. Acho que ter as palavras de J no Evangelho de Tomé registradas de forma exata por uma encarnação posterior de mim mesmo é como fechar tudo com chave de ouro. Grafei as palavras de J há 2000 anos e agora você vai grafá-las mais uma vez. Portanto, o Evangelho será corrigido e passado adiante em sua forma original. Nota: acrescentei o título abaixo. Purchá falou todas as 70 citações. Elas foram gravadas para uma maior exatidão. Gente, é muita coisa, então eu vou fazer um outro áudio só sobre elas, porque ela é bem grandona aqui, tá? Então a gente para aqui e vamos continuar no próximo. Lembrando que você não tem obrigação de acreditar nesse livro, em tudo que a gente está lendo, mas a gente pode respeitar o que o outro acredita. Para mim, aqui todo esse livro, o Desaparecimento, Um Curso em Milagres, tem muito mais sentido. Eu passei minha vida na Igreja Católica, depois fui para o Evangélico, fui para o Espiritismo e nenhum tinha sentido. Então, quando eu achei o 100, fez todo o sentido do mundo. Para mim, é como se eu tivesse encontrado, uau, é isso, entende? Não é uma religião, mas é uma filosofia de vida praticamente para mim. É um modo de estudo e eu não preciso de ninguém para fazer isso, não preciso de alguém me dizendo lá fora ou lá na igreja o que está certo e o que está errado. Eu simplesmente chamo o Espírito Santo e faço o meu melhor sempre, né? A minha crença, eu entrego tudo, entrego o meu dia, entrego o que eu acredito para o Espírito Santo. Então é isso. Continuamos nas cenas dos próximos capítulos.